Aleluia, amém. Que até que nada mais importe. Você que está aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Você que está conectado conosco através do canal do YouTube, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui mais um domingo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz: como é bom ter você aqui do meu lado. Você já falou isso? Fala mais alto, hein? Vou me organizar aqui, já me acho. Amém? Quem está aqui pela primeira vez, mais uma vez, quero convidar você a levantar a mão bem alto aí, que algumas pessoas eu conversei hoje antes do culto. Aqui tem um pessoal aqui que veio, já conversamos, já trocamos umas ideias ali, foi muito bom. Foi muito bom receber também aqui. Eu tinha visto o pessoal que estava com o Márcio ali, o pessoal que está ali também. Deus abençoe. Mais alguém aqui que eu não conversei? Aqui, Deus te abençoe. Está aqui o menino. Aqui tem mais alguém? Deus abençoe a tua vida, querida. E aqui tem mais alguém que eu não vi? Não vi? Amém? Deus abençoe a todos vocês que estão aqui neste domingo de verão. E foi quente esse final de semana, foi ou não foi? Diz assim: glória a Deus pelo ar-condicionado. Glória a Deus pela oferta e pelo dízimo que a gente ajuda a pagar a conta do ar-condicionado. É isso. A gente oferta dízimo e faz o dízimo e entrega o dízimo, é a palavra, mas para ter também pagar coisa física. Alguém já começou a pagar o seu IPTU e IPVA esse ano? Não muda nada aqui, tá? Também tem IPTU, também tem luz, tem água. E é grande, uma estrutura como esse tamanho demanda muita coisa. Mas faz parte, glória a Deus por isso, e obrigado porque você tem sido fiel. E que se você não foi, que você possa ser fiel no pouco, no muito, naquilo que Deus tem colocado na tua vida, amém? Nessa noite nós vamos dar seguimento no que começou semana passada, obrigado, Alci. Mas antes eu quero fazer algumas divulgações do que eu falei semana passada. Se eu falei, eu tenho que cumprir. Então eu quero indicar alguns livros aqui nessa noite. Só ajeitar aqui antes que caia isso aqui. E o primeiro tem a ver com essa canção que nós acabamos de cantar. E isso não é uma canção, depois você pode procurar a letra, é uma oração. E ela tem a ver com o tema dessa noite também. E é esse livro, o pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Esse é o livro que eu falei semana passada, que Deus me tira da cadeira e me leva a enxergar só Ele. E esse livro tem sido maravilhoso para a minha vida. Então eu indico para você, a gente está parado por enquanto, mas a gente vai retomar com a questão da livraria, mas você pode comprar online, Até que Nada Mais Importe. O livro veio depois da canção, a canção Paulo César Baruch. Um outro livro, Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge, maravilhoso. Se eu não me engano, o pastor Leandro que me deu esse livro. Esse livro é maravilhoso também. Vai nessa mesma linha do Até que Nada Mais Importe, que fala muito sobre o lugar secreto. Então uma coisa está ligada com a outra. A gente confiar nesse Deus, entender o que Ele é, quem Ele é na nossa vida. E a gente começa a se despir daquilo que a gente quer e buscar o que Ele quer para nós. E aí, esse livro, Enraizados, Benny Lisher é o pastor fundador do Jesus Culture, que há uns 15 anos atrás impactou o mundo. Quem conhece a gurizada jovem lembra aquele grupo de louvor que revolucionou. Muitas canções nós cantamos esse grupo. Mas esse livro, Enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Gente, esse livro aqui mexeu demais com a minha estrutura. Minha esposa está lendo ele. Ele é fantástico. Se você quer ler um livro fantástico, eu indico você ler esse livro. Você quer ir mais fundo, quer entender princípios de estar enraizado. Como eu falei, está conectado um com o outro. E graças a Deus, Deus tem conseguido linkar isso na minha vida. Eu queria compartilhar com você. Amém? E para quem gosta de adoração, deixa eu explicar algo. Adoração não é isso aqui. Isso aqui é uma parte.
A adoração, ela está aqui dentro. E se tem alguém que pode trazer uma referência para a tua vida sobre o que é a adoração, Asaf Borba, adoração. Quando a fé se torna amor. Quem gostaria de ter um livro desse aqui? Quem gostaria muito de ter um livro desse que fala sobre adoração? Corre aqui que eu te entrego. Agora. Vai ser só um. Não vou fazer para o ir. Não, calma aí. Eu vou conseguir outro. Não devia ter feito essa pergunta. Faz o seguinte, lê e empresta para ela. Combinado? Combinado? Irmão, livro se empresta, tá? Mas se devolve também. Se tem alguém aqui que eu emprestei um livro chamado Paternidade Bem Resolvida, se você recebeu esse livro da minha mão um dia, assim, cara, lê esse livro, me devolve, tá? Que eu nunca mais achei esse livro. E eu já procurei, revirei. Ele está sendo bênção na vida de alguém, mas deixa para a próxima. Eu acho que eu vou ter que comprar o livro, porque eu acho que eu emprestei, a pessoa ele me deu. Eu não dei, eu emprestei o livro. Mas faz parte. Amém? Só pedir para... Sabe que hoje tem um aplicativo que você procura, que você não lê o livro, você pode escutar o resumo desse livro. Eu sou totalmente contra isso, tá? Sendo bem honesto. Porque a gente quer acelerar. Para que eu vou ter isso de acelerar se eu posso pegar um livro, gastar tempo? Deus vai falar comigo para escutar uma pessoa. Olha o estágio que nós estamos vivendo de ter um resumo de um livro para ser mais fácil. Na boa, você que me escuta, você que talvez não gosta de ler, coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Gente, se tem alguém que nunca gostou de ler quando era pequeno, era eu. Sei lá, dislexia, qualquer coisa, nunca conseguia me concentrar para ler. E aí quando eu estava lá pela 6ª, 7ª, 8ª série, na 6ª série, repetindo a 6ª série, eu fui morar com meu irmão e minha cunhada que me criaram. E era uma época que eu troquei de escola, e a escola era mais rígida, escola estadual. E tinha que ler livro pra caramba, Dom Casmurro, Machado de Assis, tudo você possa imaginar. Quem gosta desse tipo de leitura? Adolescente vai gostar disso. Mas eu comecei a criar o hábito de uma forma obrigatória. Mas sabe que isso, ele é algo que paira sobre o Brasil de uma forma que nós precisamos quebrar isso. Porque da mesma forma que eu não quero ler um livro, talvez eu não queira ler a palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho entendimento do que Deus quer falar comigo. Então a gente precisa mudar, é uma cultura. Diga comigo, eu preciso mudar essa cultura na minha vida. Parece uma coisa, pastor, uma leitura de um livro. Gente, tem gente que tem bloqueio com isso. E precisa colocar isso diante de Deus. Para dizer, Deus, me ajuda. Eu quero vencer essa barreira. Amém? A gente fala da barreira do cigarro, do álcool, disso. E a barreira da leitura da palavra? Da oração. Aí a gente consegue entender a letra dessa palavra que diz, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. É isso que está me barrando de buscar mais em Deus. Eu vou enfrentar isso. Eu vou colocar diante de Deus. Amém? Fecha o pacote dos livros. Deus abençoe a tua vida. Renata, não esquece da Aline. Lê até terça, acho que está legal, tá bom? Cadê? Vamos lá. O pessoal da mídia, o texto-chave, Lucas 24, 13 ao 35. E você pode abrir e deixar aberto já aí. E a gente daqui a pouco entra no texto. Amém? O caminho e a mesa, parte 2. Semana passada, quem estava aqui semana passada? Boa parte. Nós falamos sobre o caminho e a mesa. E hoje a gente vai seguir e finalizar isso. E por que o caminho e a mesa? Eu vou explicar por que o caminho e a mesa. Isso veio ao meu coração no domingo passado e eu botei como título dessa mensagem. E eu quero finalizar isso. Nós falamos do texto de João 1, 35 ao 42, onde Jesus estava passando e os 2 primeiros discípulos de Jesus, né? Ele está ali naquele capítulo 5, saem daquele capítulo, mas esses 2, nós trabalhamos em cima desses 2 discípulos, vão até ele para conhecer. E Jesus
os convidam, venha ver. Quem lembra, quem estava aqui viu. E assim inicia o ministério de Jesus com seus discípulos. Se eu tenho um discípulo, eu faço o que com ele? Um discipulado. Se eu tenho um discípulo, eu o capacito. Eu o capacito, treino, desenvolvo, tenho relacionamento com ele. E foi isso que Jesus fez com todos os seus 12, cada um com a sua característica. Mas o princípio do discipulado é o andar junto e é o conviver um com os outros. Nós fomos feitos para sermos pessoas de relacionamento. Uns têm mais facilidade, outras não. E quando eu digo relacionamento, não é eu chegar para o Gabriel e dizer: Gabriel, tu tem que fazer isso. Quando o Gabriel olhar para mim, tá, mas tio, e assim? Não, faz o que eu estou mandando e deu. Isso não é discipulado. E isso não é relacionamento. Relacionamento é quando a gente convive junto e ao ponto de dizer: eu preciso de ti e tu precisa de mim. E eu preciso abrir o meu coração, eu preciso confiar. E eu só vou abrir o meu coração quando eu confiar e tiver relacionamento com uma pessoa. Por isso que é perigoso, já falei outra vez: eu tenho 5.000 amigos no Instagram. Você não tem 5.000 amigos. Você abriria o teu coração para aqueles 5.000 amigos? E pessoas têm aberto a sua vida, a sua intimidade em rede social, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, enquanto está trazendo e alimentando um vazio que vai só aumentar. Porque na hora da verdade, aquela pessoa da rede social, 90 e tantos % não estão nem aí para ti. Quando Jesus ia de um lugar para um outro, quando ele andava de casa para casa, o que ele estava fazendo? Criando relacionamento, alimentando relacionamento, conhecendo essas pessoas, mas além de tudo, trazendo cura, libertação, tudo que nós, olhando hoje, precisamos para a nossa vida. Quem precisa de cura, seja ela física, emocional, todos nós precisamos. Quem precisa ser liberto de tantas coisas, todos nós precisamos. Então qual é a receita, pastor? Ter relacionamento com Deus verdadeiro, até que nada mais importe. Esse é o segredo. Eu não vou ministrar sobre o livro, mas eu estou numa parte que ele fala mais ou menos isso. Ou a gente leva o negócio a sério e valida ele, ou a gente não leva a sério e não valida. O que não pode é ficar no meio, ser medíocre, mediano. Nós não podemos ser medianos no relacionamento com Deus. Esses encontros, milagres, enquanto ele ia, Jesus ia como ação. Eu vou estar andando com vocês. Eu estava caminhando com vocês. Por que a gente não aprende isso? Porque nós vivemos cada vez mais de um tempo onde o individualismo é melhor. O isolamento parece melhor. Isso tem trazido o quê? Doenças cada vez mais graves da mente. Porque nós não nascemos com essa mente. A IA, que responde tudo, essa semana nós pegamos um Uber aqui para vir para Alvorada até. Foi terça, quarta, nem me lembro foi. Nós viemos pegar o carro aqui lá na oficina do Gerson. E a gente veio todo mundo, o quarteto. E a gente entrou, Gabriel, num Uber. Eu falo, mas aquele tio ganhou. Caramba, eu me senti tímido perto do cara. O tio falava, diz que as mulheres falam 2.000 palavras, né, por dia. É uma coisa assim. E que o homem fala, 300 palavras. Eu não estou nem na linha dos 300, com certeza. Mas o tio ganhou das mulheres. Ganhou. Acho que do Cristo Redentor aqui ali a oficina do Gerson, na Frederico. Não é Frederico, é alguma coisa de ali. O tio deve ter falado umas 2.000 palavras só naquele dia com a gente. Mas olha que interessante. Ele contou a história da vida dele muito rápido. Como é que ele casou, conheceu a mulher? Ele é de uma igreja e foi muito legal. E ele contando que essa igreja, não vou dar o nome aqui, ela tem uma IA. E a IA é um aplicativo que a pessoa... eu estou com dúvida tal coisa. Ele pergunta para a IA. E a IA responde. Quem foi Salomão? A IA responde. Achei legal. Mas sabe por que ele está usando aquilo ali? Para evangelizar as pessoas.
Ele não está ali assim, que leia para mim, porque eu não quero nem saber, não quero procurar. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando que existe uma ferramenta que ele pode evangelizar a pessoa, se ela tem alguma dúvida. E ele trouxe alguns exemplos maravilhosos, e foi uma viagem, sabe aqueles encontros inesperados que Deus faz? Lembra quando eu falei do pastor Felipe da Índia? Foi nosso encontro com o tio do Uber. E foi uma bênção. Ele trouxe resposta para nós de algumas coisas que a gente conversou um dia antes. E Deus usou a boca daquele cara num Uber que falava mais do que eu. Eu não sei onde ele mora, eu não sei, mas Deus usou a vida dele num relacionamento curto, mas para falar e ser boca de Deus. Imagina nós que convivemos aqui todo domingo, tem o culto de quarta, o que a gente tem feito com esse relacionamento? É que a gente não tem às vezes esse relacionamento e também não quer mais ter esse relacionamento. Ou a gente só tem esse relacionamento e não tem esse relacionamento. Isso é perigoso. Ele primeiro chamou para a mesa e levou eles ao caminho. Lembra que Jesus, no texto, estou falando só semana passada, nem entra na mensagem de hoje. Ele convida eles para a mesa. E hoje nós vamos ver Jesus no caminho sendo levado à mesa. Amém? Do caminho para a mesa. Existem dois grandes ambientes para o discipulado. Jesus estava discipulando os seus discípulos, certo? Discipulando os seus discípulos. Ficou meio estranho, mas é isso que ele estava fazendo. Existem dois grandes ambientes. O que é um ambiente? Aqui tem um ambiente, certo? Nós vamos para casa, tem um ambiente da janta, nós estamos na mesa. Tinha um ambiente do Uber lá na quarta-feira. E Deus vai falando em meio a esses ambientes, do trabalho, em tudo que é lugar. Mas existem dois grandes ambientes para o discipulado: o caminho e a mesa. E foi por isso que eu botei o título dessas duas mensagens, domingo passado e dessa. O caminho e a mesa. Por que mesa? Porque mesa é um lugar sagrado. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de discussão. Mesa é um lugar de planejamento. Mesa é um lugar de se debruçar como família, como amigos, em relacionamento, naquele lugar, naquele momento, naquele ambiente. E o caminho é o que nós trilhamos na nossa vida, com Ele ou sem. E aí eu e você podemos escolher ser discipulado pelo Espírito Santo, com Ele na mesa, com Ele no caminho, ou não ser discipulado pelo Espírito Santo, nem na mesa e nem no caminho. Mas deixa eu te falar, Ele vai te procurar. Ele vai nos procurar. É nós que escolhemos esse discipulado, com Ele ou não. Meu desejo é que todas as vidas que estão aqui ou que estão conectadas possam ser discipuladas pelo Espírito Santo. Discipulados pelo Espírito Santo. Vamos ao texto. Um texto que eu chamo dos textos clássicos, que a gente pode fazer inúmeras mensagens, e hoje esse texto eu já devo ter umas 2, 3, 4 mensagens em cima dele, todas as vezes de algo de uma forma diferente. E eu sou apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para hoje à noite. Amém? Vamos ao texto, Lucas 24, do 13. Vou tirar o óculos para enxergar. É meio estranho, mas depois eu explico. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá?
nesses últimos dias, ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, quem era profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Feche seus olhos. Pai, que possamos ter os nossos olhos abertos, Senhor, nessa noite, para reconhecer a Tua presença, reconhecer o Teu agir, reconhecer o pão novo que o Senhor nos traz nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui para repartir esse pão novo com cada um de nós, com as pessoas que estão conectadas. Deus, obrigado pela Tua palavra, pela verdade que nela consta, que ela possa trazer transformação aos nossos corações, para as nossas vidas. Em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Nós temos canção, eu me lembro quando era pequeno, tinha uma canção que dizia: fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Eu era pequeno, eu cantava aquilo, eu ficava: que é isso? O que é o dia declina? Por quê? E a gente vai crescendo, vai entendendo por que o dia declina, por que o fica conosco. E essa tem que ser a nossa oração: fica conosco, Senhor. E Ele está conosco, amém? Que você possa declarar isso sobre a tua vida. Nós cantamos canções aqui, e a única canção que eu pedi para o Andrei foi essa do Até Que Nada Mais Importe. E eu me lembro que o Andrei me mandou uma mensagem assim: pastor, como que eu nunca tinha visto essa canção? Porque ela é uma oração tremenda. E são essas canções, nós temos que entender o que nós estamos cantando, aprender com isso e colocar na nossa vida. Gente, é inadmissível você adorar a Deus apenas neste lugar, achando que é isso aqui. E lá no teu carro, o que está tocando, o que você tem colocado para dentro da tua vida, não tem nada a ver com isso. Desculpa, mas não vai ter mudança. Não vai ter mudança. O contexto: Jesus já tinha sido morto, crucificado, já era o 3º dia, ele já havia ressuscitado.
E olha que interessante, quem foi ver, e você vai ver isso nos capítulos, no versículos do 24:1 até o 12, é isso que eles estão contando para ele. Quem foi ver, ele fala, as mulheres, Maria Madalena e Joana e outras, a palavra diz. Então quer dizer, eram várias mulheres, quer dizer, o ministério de Jesus abraçava as mulheres, amém, mulheres? O que tem, por que Jesus fazer isso? Por que permitir que as mulheres fossem as primeiras a estarem lá? Porque isso quebra com a religião. Isso quebra com a religiosidade. Porque mulheres não tinham direito, se alguém fosse assassinado, se alguém fosse morto, elas não tinham direito de falar, eu vi que foi o fulano que matou. Não tinham esse direito. Então, quando as mulheres vão ao túmulo, são as primeiras e voltam. E nós temos aqui, vocês vão ler um pouco antes, que a comissão dos 70. Os 70 que estavam ali, não eram só os 12. Na verdade, não era mais 12, era 11, que Judas já tinha morrido. Os 70, esses dois fazem parte dos 70, que já era o grupo mais próximo ali. E então essa é a cena. Jesus crucificado, tem um grupo que está ali, enxerga, ele morre. Terceiro dia, ressuscita, as mulheres vão lá, elas voltam para o meio que eles estavam, escondidos, é óbvio. E você vai ver no capítulo para frente. Por isso que é importante ler a Bíblia. O que acontece? Elas não tinham voz. Se elas não tinham voz, eles não deram o que para ela? Crédito. Esse é o contexto. Uma outra questão desse contexto, desse texto. Já parou para pensar por que eles estão indo para Emaús? Foram buscar água? Buscar mantimento? Quem é que já foi em jogo final do teu time aí? Final de algum torneio? Cadê o meu atleta? Pior coisa, te prepara. Está lá o teu time, estádio lotado. Lotado. E aí teu time perde a final. Quem já saiu do estádio murmurando, reclamando? Que porcaria. Por que ele... Aí todo mundo é comentarista. Por que ele não bateu assim? Por que ele não fez isso? Por que ele não tirou o fulano? Por que ele não botou o Beltrano? É ou não é assim? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Eu fico imaginando essa cena deles. Mas eles só estão indo para Emaús porque as mulheres não tinham voz. Ele falou, cara, elas estão falando coisa. Quer saber? Já era. Perdemos o jogo. Perdemos a final. Chegamos aos 47 do segundo tempo. Ele morreu. E é o terceiro dia e nada de acontecer. Já era. Acabou. O juiz já apitou. Vamos embora para nossa casa. E eles vão para Emaús. Não sei se era a casa dele. Eu estou pensando. Porque se ele entra na casa e diz, ei, fica conosco, quer dizer, ninguém entra na casa, vou lá, entro na casa do Léo, dá licença, né? Passei aqui, vou entrar na tua casa. Não, provavelmente é a casa deles. E aí, essa é a cena, esse é o nosso contexto. Jesus ressurreto se apresenta para dois dos discípulos e começa a caminhar. E é nessa caminhada que eu quero desenvolver com vocês 3 pontos nessa noite. E eu prometo não me alongar. E uma coisa que eu estou aprendendo, que fazer perguntas inteligentes destravam muitas coisas. É ou não é? Eu tinha um gerente que dizia assim, meu sonho é ser perguntador, que ser respondedor, eu estou cansado. Todo mundo vinha e perguntava, ele nunca te disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque quando você faz a pergunta, você começa a mudar um pouco o jogo. E Jesus era muito inteligente em fazer perguntas. E eu e você temos que aprender a fazer perguntas. Tanto com as pessoas que nós convivemos, mas para Deus. Geralmente nós não fazemos perguntas, nós só pedimos para Deus. Deus, quero isso, Deus, quero isso, Deus faz isso, Deus faz... Parece que a gente está dando ordem para Ele. Faz isso, faz isso. Daí quando Ele não faz, por que tu não fez? Está pensando o quê?
E a gente está viajando. Mas eu fazer uma pergunta inteligente para Deus, eu posso aguardar uma resposta muito mais que inteligente, mas é a resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus não é bem o que a gente queria ouvir. É ou não é? Olha só, o que vocês estão discutindo? Versículo 17. Ele fala, então ele lhes perguntou, e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamando Cleopas, respondeu. Mas ele fala, que vocês estão discutindo pelo caminho. Jesus começa a falar de algo tão profundo, de uma forma, de uma pergunta tão simples. Tão simples. A pergunta mexeu com eles profundamente, pois estavam profundamente deprimidos. Para eles o sonho acabou. Quando Jesus faz essa pergunta assim, o que vocês estão discutindo? Eles estão caminhando, Jesus chega ao meio do caminho com eles e diz, vem cá, tio, o que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo? Mas eu imagino o amor de Jesus olhando para a vida dos dois, conhecendo a vida dos dois. E hoje eu me fiz uma pergunta, talvez seja a tua pergunta. Por que ele já não chega e diz, ei, sou eu? Alguém já fez essa pergunta nesse texto? Alguém já se questionou? Hoje eu sei por quê. Que orgulho, né? Mas é bom a gente saber. Deus havia sumido e a vida deles não fazia mais sentido. Observe no versículo 21, eles já usaram o tempo verbal no passado. Ele diz no 21, nós esperávamos que ele fosse. Já desistiu, já deixou para trás, já jogou a toalha. Diz, cara, não era isso. Ele lá no versículo também, no 19, ele disse, era profeta. Não, ele vai continuar sendo profeta. Ele é a voz da profecia viva. Eles apresentaram suas tristezas e decepções diante desse homem, sem saber que ele era Jesus. Eles precisavam recuperar a esperança que se perdeu. Meu querido, e a primeira reflexão para hoje é que nós, eu e você, o que nós temos discutindo no caminho da nossa vida? Para e pensa aí. O que você tem discutindo? O que você vem discutindo no caminho da tua vida? O que temos carregado? Quais são as decepções que estamos vivendo? Onde está a nossa esperança que se perdeu? Aonde estão as coisas que você tinha prazer? Talvez na leitura, como a gente trouxe os livros aqui, na oração, no louvor, de ter algo que mexa com o teu coração. E talvez você chega nessa noite aqui de uma forma totalmente diferente, diz assim, pastor, na boa, eu estou que nem os dois ali, aos 47 eu estou largando a toalha, porque eu estou cansado, porque eu perdi a esperança, porque eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo naquilo que eu creio, porque eu estou olhando para a circunstância. Segundo ponto, e a segunda pergunta que Jesus fala para eles, do que se trata? Versículo 19. Ele lhes respondeu, lhe perguntou, do que se trata? O que Jesus está falando assim? Tá. Primeiro ele perguntou, o que vocês estão falando? Estamos aqui discutindo, tu não sabe o que aconteceu? Como tu não sabe o que aconteceu? Só tu não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Tu não está sabendo? Tipo assim, presta atenção, tonto. Só faltou eles falar isso para Jesus. Mas eu e você às vezes temos essa atitude com Jesus. Vem cá, eu estou passando isso na minha vida aqui, tu não sabe que eu estou passando por essa luta e eu estou nessa situação. Onde é que tu anda? Tu não ressuscitou? A gente faz isso ou não faz? De uma forma direta ou indireta, nós fazemos isso. E aí Jesus, então me diz, o que se trata? O que é isso que vocês estão conversando? O que é isso que vocês estão discutindo aí? Tudo isso que você está falando, que eu não sei, me explica mais um pouco. Jesus está falando isso para eles. Tá, me explica aí, fala mais um pouco, me conta. Então eles explicaram tudo o que estava acontecendo, detalhe por detalhe. Jesus entendia bem melhor do que os discípulos, de tudo o que tinha acontecido.
E isso acontece até hoje, meu querido. Tudo o que acontece na minha vida e na tua vida, deixa eu te falar, Jesus não está lá no céu, sentado do lado de Deus Pai, e dizendo, Espírito Santo, te vira, está contigo aí. Eu já fiz a minha parte. Ele sabe. Ele entende melhor do que eu e você todas as circunstâncias, tudo que envolve isso que você tem discutido no caminho da tua vida. Ele sabe melhor do que eu e você. Você pode pensar, antes que você possa pensar, Ele já sabe. Antes que a minha boca, Ele já sabe. Mas sabia que era importante não apenas ouvir os fatos, mas conhecer o que se passava nos sentimentos e no coração dos discípulos ligado a esse fato. É aqui a chave, quando a gente entende por que Ele não se apresenta como Jesus, e eles de cara já o reconheceram. Porque esse entendimento do que o coração humano, da forma humana deles estava falando, Jesus tinha que entender da forma humana o que eles estavam falando. Porque se fosse da forma sobrenatural, eles não iam entender naquele momento. Isso vai acontecer quando Ele vai partir o pão. É por isso que Ele não se apresenta. Reflexão 2, Jesus nos pergunta da mesma forma essa noite e todos os dias. Falamos para Ele mais ou menos assim, puxa vida, isso e aquilo aconteceu ou não aconteceu e babá. Nossa, não era para ser dessa forma. Quantas vezes a gente já falou, mas não era para ser assim. Treinei, corri, pulei, né? Nosso atleta lá. Daqui a pouco, não deu certo o tempo que ele tinha estipulado. Ele não vai desistir. O Léo está lá na marcenaria. Monta, faz todo o projeto. Aí o cliente diz assim, bate, não era assim. Quantas vezes, cara, já deve ter acontecido? Quem é mais marceneiro aí? É ou não é? Fabrício, botou o piso lá. O cara, mas não era assim que eu queria. E a gente faz isso com Deus. Deus, essa aqui não era bem a noiva que tu queria para mim, mas, né? Esse não era o noivo. Eu te pedi um príncipe, tu mandou só o cavalo. E o cavalo está mais feio que um príncipe. É isso que a gente faz com Deus. E Jesus vem com aquele amor e fala. Como é que é? Do que se trata mesmo? Que tu está aí reclamando? Que a gente fala, tem um chilique, tem um monte, abre a boca que nem o tio do Uber. E daí Deus com aquele amor diz assim, o que está acontecendo aí? O que eu posso te ajudar? Do que se trata mesmo? Do que está falando? E ele fala, me explica mais, o que tu está sentindo? Estou sentindo raiva daquele cliente que mandou devolver todas as madeiras, que eu fiz o projeto, que ele está pensando o quê? Que eu vou matar ele. Jesus, calma, fica tranquilo. O cliente, aquele, Fabrício, eu botei todo o piso, fiz o reajuste, não era essa cor que eu queria. Estou trazendo coisa prática da nossa vida, no dia a dia, que Jesus nos ensina, nos discipula a depender dele em todos os detalhes, que é o que eu e você precisamos. Terceiro ponto, e a terceira pergunta que Jesus faz: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Versículo 26, Jesus faz essa pergunta. Então vamos voltar. Ele faz a pergunta, o que vocês estão discutindo? Eles, como assim? Tu não sabe o que está acontecendo? Me conta, me diz o que aconteceu. E eles trazem todo, até o 20 e poucos. E aí Jesus assim, deixa eles falar. E assim ele faz com a gente. Tá, vou deixar tu falar. Tá, fala. Eu vou deixar tu falar. Vai, aí tu fala. E fala mais um pouquinho. Falar não é o problema, meu querido. O problema é murmurar. E
como é difícil separar isso, né? É difícil separar a murmuração de falar um monte com Deus. Jesus os confrontou em amor, tirando eles do lugar de conforto. Eles abandonaram Jerusalém, pois não criam nas mulheres e não tinham garra suficiente para descobrir o que realmente havia acontecido. Jesus se inteirou da realidade humana, ou seja, a perspectiva dos 2 discípulos, para então poder compartilhar com eles a realidade divina, a perspectiva de Deus. Por isso que ele não se apresenta. Ele queria entender, eu quero te entender como discípulo, eu quero te entender como ser humano. Fala para mim, eu estou aqui do teu lado, conversando, eu não sou Jesus, tu nem está me reconhecendo, mas eu quero que tu fale comigo. Ele entende, e aí ele traz a existência do que a palavra já vinha falando, daquilo que Deus já tinha usado a vida dos profetas, falando dele mesmo. Para eles poderem entender, quando viesse algo sobrenatural, de uma forma divina, para que os seus olhos abrissem. Por isso que arde o coração deles, mas eles estão numa forma tão humana, olhando para a circunstância humana, daquilo que estava acontecendo, do jogo aos 47 segundo tempo, para eles estava perdido, na mente estava perdido, estava indo embora para Emaús, não quero mais ficar em Jerusalém. O que Jesus diz lá atrás? Aguardem em Emaús. Ele fala para eles, você vai ler isso em João, você vai ler em Lucas, aguardem em Jerusalém, até que venha sobre vocês. E eles estavam desobedientes, por quê? Porque não estavam mais com fé e nem acreditando. E aí Jesus traz em amor, dizendo, ei, só um pouquinho. Perspectiva de Deus. E a reflexão 3. Jesus sempre vai entender nossas expectativas humanas. Ele vai entender. Ele vai entender quando o teu cliente, teu vizinho, teu filho, tua esposa, teu marido, teu chefe, e você tiver uma reação humana desse sentimento. Como assim? Como é que o cara fez isso para mim? Como é que eu perdi isso? Como é que eu não consegui isso? Como é que eu não alcancei isso? Ele vai entender. Mas o que ele deseja é que nossa perspectiva, a forma de enxergar, seja divina e sobrenatural. Se sempre ficarmos na nossa perspectiva humana, vamos seguir tendo resultados humanos. Se eu e você continuar sempre na nossa perspectiva ser humana, o nosso resultado vai ser humano. Ah, ele não ressuscitou ainda. Ah, então já era. Acabou. Quantas vezes pessoas chegam a nós, pastor, o que tu acha disso? Cara, não é achar, é o que a palavra diz. Ela vai falar sobre isso, vai por esse caminho. Daí a pessoa diz assim, tá, não vou. Dela não vai. Aí depois lá na frente estoura o rojão lá assim, pá, devia ter escutado, né? Podia ter voltado atrás. E a pessoa diz, o pior não é isso. O pior é quando a pessoa assim, já que eu não fui lá quando tu me orientou, agora quer saber, eu não quero mais saber de nada. Ele voltou, já estou aqui em Emaús mesmo, vou ficar por aqui. Não vou voltar para Jerusalém nada, não vou cumprir aquilo que ele tem para a minha vida, não vou cumprir o propósito que ele tem para fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, quer saber? Cansei. Não é isso que nós fomos chamados. Não foi. Dói às vezes, dói. Imagina o sentimento deles. Eles estavam cercados, sendo pressionados, eles iam morrer, porque eles iam ser perseguidos e mortos pelo Império Romano, pelos próprios judeus, iam acabar com eles. E daqui a pouco, cadê o Cristo? Ele não ia ressuscitar. Essa era a pressão deles. Alguém está com a arma na tua cabeça, meu querido? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem algo sobrenatural para tirar esse gatilho que está te apontando aí. Eu não estou falando uma arma física. Eu estou falando de algo que tem te prendido a você dizer assim, não, vou desistir. Talvez você está lá em Emaús e Jesus está te dizendo essa noite, ei, é em Jerusalém que eu te quero. É lá que eu vou derramar o meu espírito sobre a tua vida. É em Jerusalém, não é em Emaús.
Não é naquele vilarejo, é em Jerusalém. E você já passou até de Emaús. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai te buscar. Vai sentar contigo na mesa e vai abrir os teus olhos a tempo, para você cumprir o chamado que Deus te deu. Sempre ficarmos as nossas perspectivas humanas, vamos seguir tendo resultados humanos. Mas se vamos acompanhar alguém, precisamos antes entender as perspectivas humanas do ponto onde elas se encontram. E depois, com a ajuda do Espírito Santo, guiar a perspectiva de Deus. Nosso papel pastoral é escutar a tua perspectiva e a nossa perspectiva também. Nós não somos melhor que ninguém. Deixa eu só deixar bem claro isso. O pastor erra, falha e peca como todo mundo que está aqui. Filho de pastor não é santo, ele tem que se converter, ele tem que ir ao batismo, ele tem que ter arrependimento. Tanto ele como o irmão dele, como meus sobrinhos, como todo mundo. Nós temos que parar com isso. Parar com isso. Então, quando nós escutamos na perspectiva humana, o que nós temos que fazer? Por isso que a mesa e o caminhar junto é importante. Para a gente escutar um outro e dizer, cara, eu já passei por isso e Deus fez isso na minha vida. Ah, não, vou esperar o pastor para vir. Cara, não espera o pastor, vai você. Vai você. Sempre ficarmos nessa expectativa, nós não vamos acelerar em 2025. Se a nossa expectativa está na forma humana, nós não vamos acelerar em 2025. Mas se a nossa perspectiva está nos céus, nós vamos acelerar. E eu convido você a ter essa perspectiva no céu. Essa perspectiva no que o Senhor pode fazer na tua casa, na tua vida, naquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Deixa Ele agir. Pode falar para Ele? Pode. E você vai ver que quanto mais conviver, mais nós vamos aprender o que é, até que nada mais importe. Isso aqui não importa mais. Isso aqui também não importa mais. Isso aqui não. E esse cliente não importa mais. Eu tenho confiado em Deus. E o desemprego não importa. E a doença não importa. E a morte não importa. Porque Ele venceu. E é nele que nós cremos. É por Ele que nós vivemos. É por Ele que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor. Concluindo, olhem, Ele, Jesus, tomou a iniciativa de caminhar com eles. E hoje segue tendo essa mesma iniciativa de caminhar junto a nós. Continua caminhando e tendo mesa comigo e com você. Essa caminhada vai nos mudar, vai mudar a nossa visão, a nossa perspectiva, as nossas perspectivas serão mudadas. Nós somos imperfeitos, falhos e muitas vezes não alcançamos o que planejamos ou o que esperávamos alcançar. Mas devemos seguir caminhando com Ele, vivendo com Ele, prosseguindo com Ele. E você pode fazer a quarta pergunta da noite: por quê, pastor? Ele fez 3, vamos botar mais uma. Por que Ele faria isso conosco? Por que Ele caminharia conosco? Por que Ele sentaria na nossa mesa, mesmo que nós não enxergássemos mais Ele, não reconhecêssemos mais Ele? Por que isso? Porque Ele nos ama. Mas muito mais, porque assim como esses 2 homens, que a esperança estava indo embora, a forma de ver a salvação estava retornando para o estágio 0 para eles, e tiveram seus olhos abertos, seus corações incendiados novamente. Eu e você temos a oportunidade de seguir confiando nesse Jesus. Eles estavam quase na estaca 0. Talvez você chegou aqui, meu querido, na estaca 0. Se não é estaca 0, está bem próximo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está caminhando contigo ainda.
é que você não está enxergando nesse momento da tua vida. Por tudo novo também é a resposta do porquê dele fazer isso. Porque tudo novo se fez naquele final de dia. O que parecia o fim era só o começo de um novo tempo. Não só para eles dois, mas para que toda a humanidade. Gente, ele aparece, olha como Deus é maravilhoso. Ele poderia, quando a gente pensa assim, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e ele vai direto aos seus. Eu quero andar com vocês 12 aqui, porque a gente tinha mais intimidade, né? Um eu deitava no colo, tinha uma, né? Os nossos amigos mais íntimos. Olha como ele é perfeito. O que ele faz? Ele vai ser exemplo mais uma vez, porque ele foi buscar aqueles que estavam se perdendo do propósito. Por isso que ele vai a Emaús. Por isso que ele vai encontrar esses dois. Ele não estava, ele tinha um momento com os outros 11, e as mulheres e toda aquela galera que estava escondida. Mas antes de tudo, ele vai a alguém que está caminhando, que está no caminho errado. Essa é a definição de Emaús. Estavam indo para um caminho errado. Talvez você está indo para um caminho errado porque você se decepcionou, porque você cansou, porque você está triste, porque você perdeu a esperança, porque começou 2025 e está caindo o mundo na tua cabeça. Jesus não está aqui, Ele está caminhando contigo lá, quando você vai pagar a tua conta, quando você está enfrentando os problemas na tua casa, quando você está lavando a louça, mulheres chorando lá, e Deus está falando contigo enquanto você lava a louça. Quando você olha a tua conta bancária e diz, Deus, e agora? Ele está ali contigo. Ele não está se limitando a este lugar, Ele vai estar amanhã também. Porque Ele quer caminhar contigo, ter mesa contigo e comigo também. Nós devemos nos agarrar nos braços do nosso Senhor. Eles poderiam ter sido encontrados por qualquer um. Os dois estavam conversando. Qualquer pessoa chegasse. Imagina que fosse o Léo e o Fabrício. E eu não sou Jesus, eu sou... E aí, cara, o que está acontecendo aí? Eles iam falar a mesma coisa. A diferença que nos dias de hoje, que talvez o Léo e o Fabrício estão conversando algumas coisas, e eu, humano, falho como eles também, posso dizer, cara, vamos orar junto, vamos ter um momento de comunhão junto, vamos viver junto, vamos passar essa luta junto, porque o Senhor está com a gente. Ele não quer que vocês se desviem, que vocês vão para Emaús, Ele quer vocês em Jerusalém. Mas Ele nos encontra, Ele nos busca, até que tudo que nós tenhamos, vivamos, seja nada em nada comparado com o que Ele quer de nós, até que nada mais importe na nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé. Nós não vamos ter apelo nenhum. Nós apenas vamos declarar essa oração. E é você e Deus, aonde você está. Que parte, qual pergunta dessa noite o Senhor mexeu contigo? A primeira pergunta Ele faz: o que vocês estão discutindo pelo caminho? O que vocês estão falando na sua vida? A segunda é: do que isso se trata? E a terceira: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E a última pergunta é: por que tudo isso? O porquê de tudo isso está no versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tudo isso que nós lemos estava no caminho, todas as perguntas no caminho,
Mas chegou um momento de mesa, um momento de intimidade, um momento de comunhão, um momento de cara a cara, que acontece que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Que o Senhor possa agir da forma de arder o teu coração todos os dias. Arder o teu coração pela presença dEle. Arder do coração para que você possa buscar Ele de uma forma que você ainda não buscou. Que você possa queimar desse amor por esse homem que veio, se fez homem como eu e você, e nos ensinou que Ele vai nos buscar um dia. E eu creio que um dia Ele vai voltar. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Mas até lá, nós não podemos mais ter uma vida de um caminho, de desistência, de Emaús. Nós temos que ter uma vida de um encontro em Emaús que possa nos trazer de volta para onde o Senhor nos quer, para Jerusalém, para aquele lugar onde Ele falou que ia derramar o seu Espírito. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre a tua vida através do Espírito Santo. Se você precisa pedir perdão a Ele, peça perdão. Se você quer falar coisas para Ele, possa falar. Abra o teu coração. Mas deixa Ele ministrar, para dizer: ei meu filho, esse pão que tu está comendo aí já está embolorado. Tira dessa bolsa e bota fora. Esse alimento que até agora tu tinha não serve mais, ele venceu há 2 dias. Eu tenho algo novo sobre a tua vida nesse domingo. Eu tenho algo novo, eu tenho um pão fresco. E deixa Ele partir esse pão contigo. Ele quer partir esse pão. Eu fico imaginando essa cena, Jesus sentado e eles não estavam reconhecendo, aquilo queimava, mas não reconheciam. Gente, isso é sobrenatural. Mas eu creio que quando Ele levanta o pão e agradece e abençoa, eles enxergaram as marcas e os furos das suas mãos. Isso quer dizer, Ele nos ama. Ele pagou um preço por isso. Ele pagou um preço por isso. Até que nada mais importe. Que isso possa não ser um jargão, que isso não seja uma frase de impacto, que isso não seja uma frase muito bonitinha para você botar no teu Instagram, mas que isso possa viver na minha vida, na tua vida, todos os dias. E nós vamos ver grandes coisas acontecer na nossa vida, através da nossa vida. Vamos, o Ministério do Louvor vai ministrar, e nós vamos adorar o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, chorar, falar com Deus, quiser ficar aí, se sentar, ajoelhar, você é livre. Mas que possamos viver o sobrenatural de Deus nessa noite. Que Ele possa marcar a minha vida e a tua vida, até que nada mais importe. Vamos adorar.